Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Mecânica Clássica 1. Na aula de hoje a gente vai começar a discutir teoria newtoniana da gravitação. E eu vou fazer a aula em duas partes. Então, uma primeira parte é, vamos dizer assim, uma introdução à teoria da gravitação de Newton. E na segunda parte vem um assunto um pouco mais novo, que é discutir a tal da expansão em multipolos, que está relacionada com o fato de que, embora a força seja inverso do quadrado para uma massa puntiforme, ou até mesmo para distribuições de massa que são esfericamente simétricas, quando a gente analisa uma distribuição de massa que não tem uma simetria esférica, os potenciais começam a ficar um pouco mais complicados. E claro que a gente pode sempre resolver exatamente esse problema, porque vale o princípio da superposição. Se sabe para uma massinha puntiforme, para uma distribuição qualquer, a gente pode sempre fazer aquela história de subdividir em elementos infinitesimais, considerar cada um deles como uma massa puntiforme e superpor. Tudo bem, a gente pode fazer exatamente isso. Às vezes essa soma, essa integral é complicada. E muitas vezes a gente não precisa da expressão exata. Muitas vezes a gente precisa apenas de uma expressão aproximada, porque a gente está, por exemplo, longe da distribuição. Ou seja, a gente está a uma distância que é muito maior do que as escalas de distância da sua distribuição. Então, nesse caso, a gente até tem uma visão um pouco intuitiva da coisa. Quem está muito distante de uma distribuição, praticamente vê aquela distribuição como um pontinho. E aí vai considerá-la, numa aproximação zero, como uma massa puntiforme, onde a massa é a massa daquele sistema todo. Mas você pode se perguntar qual é a primeira correção a esse termo de massa puntiforme. Assim como vocês fizeram lá em eletromagnetismo, em física 3. Vocês têm uma distribuição de cargas, quando vocês estão muito distantes dessa distribuição, vocês podem dizer, não, é como se fosse um pontinho, mas é um pontinho ali, uma carga puntiforme, com que valor de carga? Com a carga total. Se a carga total for zero, e isso acontece em muitos sistemas, por exemplo, moléculas, você pode se perguntar qual é a primeira correção. E aí, se você não estiver muito longe, você começa a perceber que aquela distribuição tem uma certa estrutura. E aí você pode tentar calcular qual é a primeira correção àquele campo. Lá em Física 3, vocês viram que a primeira correção era o tal do campo de dipolo elétrico. Não sei se chegaram a ver o campo de quadrupolo, provavelmente não. Mas aqui na gravitação vai acontecer a mesma coisa. Muito distante é como se fosse um pontinho. Só que, no caso da gravitação, como não tem massa de sinal contrário, o termo de monopolo sempre vai existir. E aí, quando você não está tão distante, você começa a querer corrigir esse termo de monopolo. E aí vem o termo de dipolo, de quadrupolo e assim por diante. Nós veremos que o termo de dipolo pode ser facilmente eliminado da história. Bom, isso foi só uma introdução para dizer as duas coisas que a gente vai discutir. Então, vamos começar aqui com essa primeira parte, que a gente vai falar de lei da gravitação universal. E todos sabem, desde o ensino médio a gente ouve, né, que a lei da gravitação universal, o que ela afirma é que duas partículas quaisquer de matéria se atraem com uma força que é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas massas. E tem essa constante de proporcionalidade que é chamada constante universal da gravitação, que tem esse valor aqui. Então, isso é o que a gente está acostumado a ver por aí. Tem uma coisa que é mais sutil, eu nem vou entrar em muito detalhe, que é o seguinte, é a tal da massa gravitacional e a massa inercial. A gente viu como é que surgiu a massa inercial naqueles princípios da dinâmica, lembram? Que tinha princípio 1, 2, 3, e aí tinha aquele princípio que tinha a ver com as acelerações, a gente pegava um par isolado de partículas IJ e dizia que as acelerações tinham a mesma direção e sentidos opostos. Isso acontecia para qualquer par IJ isolado. E a constante de proporcionalidade, o AI era menos uma constante vezes o AJ. E essa constante era uma constante que dependia do par. Depois a gente conseguiu mostrar que aquela constante que dependia do par podia escrever em termos de constantes
intrínsecas de cada partícula. Aqui acontece uma coisa parecida. Bom, lá a gente falou da massa inercial. Mas assim como lá no campo elétrico a gente tem uma carga elétrica que gera o campo, quem vai gerar o campo gravitacional é uma carga gravitacional. E essa carga gravitacional, que vai ter o nome de massa gravitacional, não teria porquê de ser a mesma que a massa inercial. Mas acontece que os experimentos mostram que a massa gravitacional e a massa inercial acabam sendo proporcionais, e você pode escolher essa constante de proporcionalidade como 1 e acaba sendo a mesma coisa. Isso até é o chamado princípio da equivalência na forma fraca, e isso foi importante para o desenvolvimento da teoria da relatividade geral. Na verdade, Newton já sabia disso. O fato de que um pêndulo, por exemplo, ele oscila sempre com a mesma frequência, qualquer que seja a massa que você coloque ali embaixo, ou a própria queda livre, todos os corpos têm a mesma aceleração, está ligado com o fato de que massa gravitacional e massa inercial são ali proporcionais. Porque, por exemplo, nessa queda aqui, na queda livre, a força tem a ver com mg, mas esse m é massa gravitacional. E o ma da segunda lei de Newton, aquele m é massa inercial. Tá? Bom, isso não é uma coisa assim trivial, é sutil, mas o próprio Newton, como eu falei, já sabia disso. Quando você vai fazer, repito, pêndulo, pega lá as equações do pêndulo para pequenas amplitudes de oscilação. Então, a mesma coisa, tem tensão, tem peso, e aí, num lado aparece o que seria a carga gravitacional, que é a massa gravitacional, que eu vou comentar aqui como é que você pode definir, e do outro lado, no MA, aparece a massa inercial. E aí, gente, vai ter um procedimento análogo àquele que apareceu lá na massa inercial. Eu não vou entrar em muitos detalhes, vocês podem ler depois da apostila, porém, vocês poderiam fazer experimentos com forças gravitacionais e vocês chegariam à conclusão de que a força gravitacional ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância ali entre os seus corpos, tipo pontiformes, né, pequenininhos. A ponta ela é atrativa e a ponta na reta tem a direção da reta que liga os dois. E essa constante de proporcionalidade ela é uma constante de cada par. Do mesmo jeito lá, quando a gente discutiu a massa inercial. Esse quadrado aqui está errado, tá? Esse RJ é o módulo do vetor posição do vetor RJ, que é o RI menos RJ. Então, é um vetor que sai da Jésima para Iésima. Então, só para vocês saberem a notação, né? E esse RJ, sem estar em negrito, é o módulo desse vetor. Então, esse quadrado aqui está errado. Pois bem, assim como no caso lá das massas inerciais, essa constante ou essas constantes de proporcionalidade que aparecem aqui, que dependem de cada par, elas satisfazem certas propriedades. Então, o GIJ é igual ao GJI, e também, se vocês fizessem uma tabela com essas constantes para vários pares, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 5 e assim por diante, vocês perceberiam que o GIK dividido por GJK, isso não depende desse K, depende só do IJ. E aí, um procedimento que a gente definiu aqui como alfa IJ, que essa razão não depende do K. E aí, claro, você pode traduzir essas propriedades dessa constante do par, que era GIJ igual a GJI, e esse GIK sobre GJK independer do K, você acaba traduzindo isso para essa constante alfa IJ que está aqui. Então, é o que está escrito aqui. O alfa IJ é 1 sobre o alfa JI, e o alfa IK vezes o alfa KJ é o alfa IJ. E aí, da mesma maneira, lá com a massa inercial, você pode pegar uma massa padrão. Lembram? Lá vocês pegavam um par isolado e escolhiam uma partícula como padrão. Iam fazer comparações das acelerações e tudo mais com uma partícula qualquer e uma partícula tomada como padrão.
e com isso vocês podem acabar atribuindo a esse alfa e P, esse P de padrão, uma quantidade que a gente vai chamar de massa gravitacional, onde esse UP vai ser a unidade. E a unidade seria tal que a tal da massa gravitacional padrão vai ser, na unidade em que a gente está usando ela como padrão, seria 1. Então, é um procedimento bastante análogo ao que foi feito lá para as massas inerciais. E o que você pode mostrar é que essa constante que dependia do par, ela pode ser escrita como o produto, a menos de uma constante de proporcionalidade, do produto dessas massas M' que estão aqui. Reparem que aqui só tem índice I e só índice J. E esse G e J tinham os dois índices. Então, devido às propriedades dessa constante que apareceu, vamos dizer, nos experimentos, você faz os experimentos e o experimento induz você a uma certa definição. Eu até comentei com vocês que a mesma coisa acontece com a carga elétrica. O Marcos Vinícius tem até um texto muito bonito sobre definição de carga elétrica, também da mesma maneira. Primeiro ele discute a lei de Coulomb, né, o inverso do quadrado, onde ali aparecem constantes que dependem do par. E aí tem toda essa história análoga ao que foi feito lá para a massa inercial e agora aqui para a massa gravitacional, para mostrar que aquela constante que depende do par pode ser escrita como duas constantes, a menos de um fator, duas constantes, cada uma delas dependendo de cada partícula. Então, aqui é a mesma coisa. Professor. Oi, fala. Desculpa interromper. Não, pode interromper à vontade. Para mim, faz bastante sentido pensar em experimentos para determinar essa carga. Mas que tipo de experimentos você pode fazer para tentar determinar as forças gravitacionais? Que experimento sensível você consegue fazer? Não. Bom, primeiro, uma coisa é você analisar experimentos para ter certeza dessa dependência aqui. Isso é uma coisa super importante. Aliás, a medida dessa constante que está aqui, ó, né, que eu já vou chegar nela de novo, o valor dessa constante, várias outras constantes universais que apareceram depois, como a constante de Planck, a velocidade da luz, a carga do elétron e tal, elas são medidas hoje com uma precisão muito maior do que esse G daqui. Os experimentos são muito difíceis para curtas distâncias. Tá? Então, hoje em dia, existem muitos experimentos para você tentar saber se esse 2 é um 2 mesmo ou se ele tem mais um epsilon aqui, que pode ser positivo ou negativo. Ou seja, qual a certeza que a gente tem na lei do inverso do quadrado para a força gravitacional? Ou pode pensar também com uma exponencial decrescente aqui. Tá? Quer dizer, no potencial, por exemplo, que vai ser 1 sobre R e J, você pode se perguntar se tem uma exponencial ali ou não. Isso está ligado, no caso lá do campo eletromagnético, que tem a ver com o fato da massa do fóton ser zero, está ligado de alguma forma com essa força ser de longo alcance. O fóton vai ser o cara que é o mediador, lá na teoria quântica de campos, das interações entre cargas, tá certo? E o fato da massa dele ser zero está ligado com esse inverso do quadrado, de alguma forma. Então, se em vez do inverso, ou pensar em termos de energia, que vai ser mais fácil, que é inverso da distância, se em vez de inverso da distância for uma exponencial decrescente dividido pela distância, o fóton já seria um fóton massivo, porque dá para mostrar que quanto mais curto é o alcance, isso está ligado com a massa da partícula mediadora ser maior. Quanto maior a massa da partícula mediadora, mais curto será o alcance daquela interação. Então, tem um lado que existem experimentos modernos tentando cada vez mais testar a lei do inverso do quadrado para distâncias cada vez menores. Ela é muito testada na escala cosmológica, mas quando você vai para uma escala submilimétrica e menor ainda, a certeza que você tem nesse inverso do quadrado é muito pior do que a certeza que você tem no inverso do quadrado, no caso eletrostático, tá certo? E uma outra coisa é ligado à massa inercial e massa gravitacional. Então, embora isso aí não seja a minha seara,
o que acontece é que mostrar que elas são proporcionais está ligado com você mostrar, por exemplo, que o período do pêndulo, de um pêndulo, é o mesmo quando você troca as partículas que estão ali. Então, esse tipo de experimento, você pode fazer com bastante precisão. E aí você chega à conclusão de que realmente essas massas têm que ser proporcionais. Porque quando você faz lá o T, que é a tensão, para pequenas amplitudes de oscilação, T é o mg. Né? Porque você está praticamente no movimento retilíneo ali embaixo, pêndulo para pequenas amplitudes de oscilação. Então, o T é o mg, só que esse m é a massa gravitacional. Quando você escreve isso como ma, esse outro m é a massa inercial, que apareceu lá na nossa discussão da segunda lei de Newton. Tá certo? Então, você vai ver que, quando você escrever, projetar lá, né, T seno de θ, o θ é pequeno, então é o próprio θ, para gerar aquela equação do oscilador harmônico, x, 2 pontos, mais uma constante positiva vezes x igual a zero. Essa constante positiva envolve a razão das massas, gravitacional e inercial. Então, se isso fosse diferente para diferentes massas, você teria diferentes frequências. Então, essa proporcionalidade você pode testar bastante também. Tá? E aí, se você vai escolher como 1 ou vai deixar um outro número, isso aí é uma coisa que não é muito relevante. Então, você pode escolher, ajustando unidades e tal, como sendo a mesma coisa. Então, tem essas coisas diferentes. Uma é essa proporcionalidade entre a massa inercial e gravitacional, e outra é esse valorzinho inverso do quadrado aqui, que você tem que testar também. Pode ser que um dia a gente descubra que esse 2 não é um 2, é um 2 mais um epsilon. E quais as consequências disso? Enfim, tem consequências importantes também. Só um detalhezinho, é que, para vocês não se confundirem, quando eu falei que quando a massa da partícula mediadora, quando a partícula mediadora das interações, nessa linguagem mais moderna de teoria quântica de campos, é diferente de zero, você tem o que se chama de forças com alcance finito. Então, é o que acontece lá em algumas interações, fraca, forte, que você está trocando partículas massivas e o alcance é muito pequeno. Quando é uma lei de potência, não é só o inverso do quadrado, não. Se aqui mudar para outra lei de potência, isso não acaba gerando massa para a partícula. No caso aqui, seria o graviton, a partícula trocada na interação gravitacional. Embora ninguém tenha conseguido quantizar a gravitação ainda, tá bem? Mas se por acaso a lei lá no eletromagnetismo não for inverso do quadrado, mas ainda for uma lei de potência, isso não gera massa para o fóton, tá? Para você gerar massa para a partícula mediadora ali, tem que aparecer alguma coisa tipo uma exponencial ali, e aí é o que se chama de potencial de Yukawa. Pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido falar nisso. Bom, mas então é muito importante, saibam que é muito importante testar esse doisinho que está aqui, tanto na gravitação quanto no eletromagnetismo. Tá? E, enfim. Bom, então, fazendo um procedimento, voltando, né? Fazendo um procedimento em tudo análogo ao que foi feito anteriormente, você consegue escrever a força sobre a iésima devido a J-ésima. A minha notação é essa. Ó. O índice que está na frente é quem sofre a força. Então, você pode escrever como uma constante vezes o produto dessas massas gravitacionais, que seriam as cargas, as fontes da gravitação. E aí, como eu falei, existem experimentos, e a gente comentou, período do pêndulo, queda livre, coisas desse tipo, que mostram essa proporcionalidade. Então, você pode acabar escrevendo a força em termos diretamente daquelas massas que estavam lá na segunda lei de Newton. E a constante que aparece aqui vai ser a constante que, quando você mede, encontra esse valor conhecido que vocês já usaram, provavelmente até lá no ensino médio, que tem esse valor que está aqui. Tá certo? Então, lei da gravitação para a gente, quando a gente até falou dela, né? A gente já usou essa expressão antes de discutir com mais detalhe, mas foi no capítulo de movimentos multidimensionais para a gente poder discutir o problema de Kepler e várias outras coisas, tá certo? Era exatamente isso que está aqui, era menos K sobre R2 e R chapéu. Tá? Bom, aqui eu comento sobre o princípio da equivalência na forma fraca, que é
a proporcionalidade lá, ou a igualdade das massas inercial e gravitacional, e tem o tal do princípio da equivalência na forma forte, que é um dos pilares aí da relatividade geral, e esse princípio está associado ao fato de que localmente, um campo gravitacional qualquer, ele pode sempre ser eliminado por uma mudança de referencial. Então, é como se você estiver numa nave e não estiver podendo olhar para fora para saber se tem uma massa grande ali fora atraindo as coisas, você não sabe se tem uma massa muito grande ali ou se aonde você está é que tem uma aceleração com um certo valor na outra direção que causa o mesmo efeito. Mas isso é uma coisa que vale apenas localmente. Tá? Bom, agora vamos definir como fizemos, não nós, mas vocês fizeram em Física 3, definir campo. Assim como lá vocês também definiram campo, aqui a gente também vai definir, vai falar a ideia de campo. Eu sei que na eletrostática parecia uma coisa um pouco nada conveniente ou inútil definir o campo, que a gente percebia que a força era proporcional à carguinha teste que estava sofrendo aquela força devido à presença das outras, e aí a gente apenas dividia por aquela carguinha teste e tinha uma expressão que independia da carga, só dependia da distribuição que a gente dizia que gerava então aquele campo, e uma carguinha teste na presença daquele campo sofreria uma força que era a carga teste vezes o campo. E, de fato, lá na eletrostática, isso não é assim tão relevante. Mas a noção de campo é muito interessante por conta de que depois vocês não vão ter ação instantânea. Aí, quando a gente falava em eletrostática, a gente já tinha uma situação que já existia desde menos infinito ali naquela situação. Então, as informações já tinham chegado em todos os pontos relevantes ali do seu sistema. Mas quando você tem eletrodinâmica, por exemplo, você tem duas cargas, estão paradas há muito tempo aí. Então, essa percebe o campo eletrostático da primeira. Se a primeira se move para uma outra posição, durante um tempo, essa daqui está sofrendo o campo que a carga 1 fez quando ela ainda estava na posição original, porque demora um certo tempo para a informação chegar. Então, tem um tempo de retardamento. Então, para lidar com esse tipo de coisa, é importante falar de campo, tá certo? Bom, e aqui a gente vai definir também campo. Mas, para isso, a gente fala de uma massa teste, que é esse mzinho, sem nenhum índice, e a gente tem um sistema de N massas pontiformes, e vale também o princípio da superposição, e a força sobre a massinha M é a soma vetorial das forças que todas as massas lá do sistema, aquelas N massas, exerciam sobre ela. São forças atrativas, cada uma delas apontando na direção que liga a Jésima massa com a massa teste. A posição da massa teste é esse R sem índice, a massa está sem índice. E lei do inverso do quadrado. Reparem que aqui aparece R menos RJ dividido pelo seu módulo. É uma maneira de deixar claro o vetor unitário aqui, e aí fica o inverso do quadrado. Mas muitas vezes a pessoa junta esse módulo daqui com esse módulo quadrado e aparece o módulo ao cubo, mas continua sendo lei do inverso do quadrado porque tem esse R menos RJ ali em cima. Pois bem, campo vai ser simplesmente dividir por essa massinha M, que aí fica uma expressão que não depende da massinha M, é uma expressão, é uma quantidade um pouco abstrata que existe no espaço, criada pelas outras massas. Gente, se às vezes eu falar carga, é porque eu fico dando muito exemplo lá de elétron, mas eu estou sempre me referindo agora a massas pontiformes aqui. Depois eu vou falar de distribuições de massa. Então, o G numa posição R é simplesmente dado por essa expressão, apagando esse Mzinho, tá certo? E uma massa M colocada num ponto P do espaço, cujo vetor posição é R, vai sofrer uma força que é dada por M vezes o campo gravitacional na posição dessa massa. Tá? Então, é essa expressão que está aqui. Ó. Assim como na eletrostática, uma certa carga
colocada num ponto qualquer do espaço, sofre a seguinte força elétrica: carga vezes o campo criado por todas as outras cargas que existem ali na vizinhança da carga teste. E aqui é a mesma coisa para a força gravitacional. É o M vezes o G, onde o G, em princípio, é um G que depende do ponto, ele não é um G uniforme. A gente está muito acostumado a escrever o mg, pensar aqui no movimento de projéteis, onde a gente aproxima esse G de R por um G uniforme. Por quê? Porque no movimento de projéteis, as distâncias envolvidas, as alturas atingidas, coisas do gênero, são muito pequenas comparadas com o raio da Terra. Então, a gente despreza essa variação no G com a distância e pensa no G como um G uniforme. Esse certamente foi o primeiro problema que vocês resolveram em Física 1. Pegaram o caso de uma força constante e integraram duas vezes para encontrar a função movimento. E é o famoso problema de projéteis, ok? Bom, vamos agora definir o potencial gravitacional. E vai ser uma coisa análoga ao potencial lá eletrostático. Tá? É uma força, é um campo central. O campo de cada massinha putiforme é central. O campo de cada massinha putiforme, né, também é um campo central. E como vale o princípio da superposição, e como todo campo central é conservativo, então, mesmo que eu tenha várias massinhas exercendo força numa determinada massa teste, o trabalho realizado quando essa massa teste é levada de um ponto A para um ponto B, vai independer do caminho, porque esse trabalho é a soma dos trabalhos de cada uma das forças separadamente. E como cada uma das forças separadamente é central, então é conservativa, você vai poder definir essa função energia potencial associada à força conservativa ou o potencial, e não a energia potencial, mas o potencial associado ao campo. Né? Então tem que tomar cuidado para fazer essa distinção. Uma coisa é energia potencial, outra coisa é potencial. Eu lembro que até por abuso de linguagem, muitas vezes a gente usa a palavra potencial para significar energia potencial. Mas sempre que a gente fazia isso, o contexto tirava qualquer dúvida. Bom, então aqui só uma anotação para um par kJ, a força na késima é uma função que depende só da distância entre a késima e a jésima e aponta na direção da reta que liga as duas. E esse cara que está aqui na frente, esse FKJ de RKJ, ele é o inverso do quadrado com um sinalzinho de menos. Esse sinal de menos aparece porque, se vocês lembrarem, esse R chapéu KJ, ele é o RK menos RJ sobre seu módulo. Então, isso aqui está sendo a força sobre a késima. Para que seja atrativa, a gente sabe que a força gravitacional é atrativa. Com essas notações aqui, aparece esse menuzinho aqui na frente. Ok? E aí, só uma questão de notação, a gente está chamando de XJ o vetor que vai da jésima para a posição do ponto P do espaço R, onde a gente pode botar uma massa qualquer naquela posição. Então, isso vai ser importante. E aí, a gente define também essa função psi, esse psi minúsculo aqui, psij de xj. Esse xj, sem estar em negrito, é um módulo desse xj em negrito. O xj em negrito, repito, é o vetor que sai da jésima massa até um ponto P do espaço, cujo vetor posição é R. Esse xj sem negrito é o módulo desse vetor. E, portanto, é a distância entre a jésima massa e um ponto P do espaço, cujo vetor posição é R. Okay? Então, esse aqui é esse xj. E esse psij de xj é simplesmente definido por essa expressão que está aqui. Tá? E o G, então, é escrito pela equação 13, ou seja, o G, que era dado por simplesmente essa expressão que está aqui,
que está escrita de uma forma bem aberta e bem grande, esse cara daqui, gente, ele é o XJ chapéu. Por quê? Porque é o XJ dividido pelo seu módulo. Então, ele é o XJ chapéu. Esse cara daqui, R menos RJ, módulo dele, é o XJ. Então, aqui aparece XJ ao quadrado. Então, olha, menos Gzão MJ sobre XJ quadrado é o que a gente chamou lá embaixo de PsiJ. Só para fazer uma notação mais compacta. E aqui é o XJ chapéu, ok? Então, o campo gravitacional, num ponto qualquer do espaço, cujo vetor posição é R, com essa notação desse XJ vetor aqui, sendo R menos RJ, e com essa notação de definir esse PsiJ de XJ como menos Gzão MJ sobre XJ ao quadrado, ele fica escrito dessa maneira que está aqui. Tá? E aí você pode, ao tomar o produto escalar com o DR genérico, o DR genérico, quando eu fizer produto escalar com o XJ era o cara que ligava a MJ ao ponto P lá do espaço genérico. Então, o XJ está lá numa certa direção. Se você escolhe um DR qualquer, multiplicar escalarmente por um vetor unitário é você projetar aquele DR ao longo da direção daquele unitário. Por isso que nessa projeção apareceu o dXJ. Lembra que o XJ é a distância, né? Ali. Então, você, ao projetar na direção que liga o RJ ao ponto genérico, você está vendo quanto que andou na própria direção da reta que liga as duas partículas. Pode ter se afastado ou se aproximado. Isso que está aqui pode ser escrito como uma diferencial total de uma outra função. Reparem que aqui o Marcos escreveu com psi maiúsculo. Tá? Eu sei que a notação pode estar, talvez, levando a uma pequena confusão. Esse psi minúsculo é uma coisa, é inverso do quadrado. Esse psi maiúsculo é outra coisa. Né? Então, vocês sabem quem é esse psi maiúsculo. É uma função cuja derivada é dada por esse camarada daqui. Tá certo? E como isso é uma diferencial total, vocês podem definir aquele potencial gravitacional que o Marcos escreveu com esse G caligráfico que está aqui. E esse menuzinho é por conveniência. Então, o que o Marcos está fazendo aqui na apostila, ele poderia estar fazendo já com a integral de um campo, já que o campo é conservativo e, portanto, a sua integral de linha só depende dos pontos inicial e final, significa que você pode definir uma função que associa a cada ponto de espaço um valor, então uma função escalar, de modo que a diferença da função nesses pontos é dada por essa integral de linha. Foi o que a gente fez lá até no movimento unidimensional, só que lá só tinha um caminho. Depois foi o que a gente fez em 2 ou 3 dimensões, quando nós falamos de forças conservativas. Só que o Marcos está fazendo aqui na forma diferencial, mas já vai aparecer na forma integral. Está aqui. Ó. Talvez vocês estejam mais familiarizados com isso que está aqui. Olha. Como o campo gravitacional é um campo conservativo exatamente naquele sentido de que a integral de linha entre 2 pontos quaisquer, imagine um ponto A e B, aí, deixa eu tirar um menu que está aparecendo aqui. Então, se você tiver uma integral de linha do campo gravitacional entre 2 pontos quaisquer, ela vai independer do caminho, vai depender apenas dos pontos. Por isso que aqui eu não estou especificando o caminho, porque independe do caminho, já que o campo gravitacional ele é conservativo. Então, aqui deveria aparecer a diferença entre essa tal função que a gente está definindo, que é o potencial associado a esse campo. Aqui deveria aparecer o potencial na posição R menos o potencial na posição RP. Que é isso que está aqui, vale para quaisquer pontos A e B. Mas a gente quer, em vez de falar de diferença de potencial, a gente quer falar no valor do potencial. Maravilha. Escolhe um dos pontos como o quê? O ponto padrão. E o G no ponto padrão, o potencial no ponto padrão é 0. A gente sempre escolhe o valor nulo no padrão. Claro que alguém pode escolher outro número qualquer, mas a gente escolhe como 0 no padrão. E aí a integral tem que ser feita desde R até o R padrão.
Muitos livros escrevem aqui com menos na frente, mas aí trocam os limites de integração, tá bem? Mas é a mesma coisa. Mas a gente tem definido assim na apostila, então está aqui, ó. Aqui é a definição do potencial gravitacional. Dado um campo gravitacional, se você quiser saber qual é o potencial gravitacional, você calcula essa integral. Essa integral, gente, ela vai depender do RP. E aí, dependendo de cada caso, quando vocês fizerem essa conta, vocês vão escolher o RP que for mais conveniente para vocês. Se vocês estiverem fazendo o G uniforme para pontos próximos à superfície terrestre, quando vocês fizerem essa integral, vocês vão ver que é conveniente escolher o RP quando a partícula está no solo. E aí esse vai dar o famoso MGH, ou MGZ, como vocês quiserem. Mas se vocês pegarem aqui o G inverso do quadrado, porque vocês estão pensando em planetas com Sol e distâncias grandes, ao fazerem a conta, vocês vão ver que é muito conveniente escolherem um RP no infinito, porque vai zerar lá um termo dessa conta. Então, o RP é escolhido por conveniência. E o valor do potencial no RP é zero, assim como o valor do potencial eletrostático era zero no RP, assim como a energia potencial associada a uma força conservativa qualquer, seja lá de uma partícula interagindo com alguém ou de um sistema. Aliás, sistema, a gente vai... Eu pulei o capítulo de sistemas e vai ser a primeira coisa que a gente vai discutir em Clássica 2, vai ser uma aula bem rápida sobre sistemas. Talvez eu até pré-grave essa aula. Pois bem, mas também, quando vocês quiserem falar da energia potencial de um sistema, vai acontecer algo do tipo energia numa configuração menos energia de outra configuração, vai ser dada por uma integral de linha, né? Que vai ser o trabalho realizado, né, de uma configuração até outra. Isso vai independer do processo que vocês vão seguir, no caso de forças conservativas. E lá também vocês vão escolher uma configuração padrão. Aqui está sendo uma posição, mas lá a gente vai, quando tiver um sistema de partículas, você vai ter uma configuração padrão, que, em geral, é escolhida quando as partículas todas estão infinitamente afastadas entre si. Tá? Esse é o caso mais comum. Mas vocês vão arbitrar o valor zero para a energia da configuração padrão. Então, isso é o que se faz. Então, aqui a analogia total com o potencial eletrostático, por exemplo. O potencial eletrostático é a integral do ponto R, é a integral de linha do campo eletrostático desde R até o R padrão. Isso é exatamente o que vocês fizeram em Física 3. Bom, então esse é o potencial. E aí, claro, como vale essa relação que está aqui, da própria definição de gradiente, tem aquela aulinha que eu gravei, vocês podem voltar lá, vocês veem que o Gzinho é, então, menos o gradiente do potencial. E, como esse G é conservativo, a gente sabe que o ROT desse G vai ser zero. E esse potencial... e aqui o G ser conservativo também significa dizer que uma integral de linha numa curva fechada qualquer vai dar sempre zero. Okay? Agora, vocês já podem escrever direto quem é esse potencial, porque calcular o potencial de uma massa pontiforme qualquer é fácil. Vocês mostram que, esqueçam esse somatório, o potencial da J-ésima numa posição R é fácil mostrar que é menos Gzão MJ sobre esse módulo. Por quê? Porque se vocês tomarem menos grade desse cara, vai dar exatamente o campo inverso do quadrado da distância que sai, da distância entre o ponto genérico e a massa MJ. Então, para cada massinha, o potencial criado por uma massinha J genérica, num ponto P genérico do espaço, cujo vetor posição é R, é simplesmente menos a constante da gravitação universal, a massinha MJ que está gerando esse potencial no espaço, dividido pela distância
do ponto no qual você está observando, analisando o potencial, a distância desse ponto à massa mj, que gerou aquele potencial. Como vale o princípio da superposição, eu tenho n massinhas pontiformes, o potencial total no ponto R do espaço é dado por essa soma que está aqui. Coisa que vocês já haviam visto em Física 3. Né? O potencial eletrostático de um sistema discreto de cargas é a soma dos potenciais eletrostáticos de cada carga. E quem eram esses potenciais? Era lá o carga sobre 4πε0, 1 sobre a distância entre cada carga e a posição onde você estava calculando o potencial. Então, é totalmente equivalente, a conta é exatamente a mesma, né? Tem que cair lá no inverso do quadrado quando você toma o grade. Ou, integrando o inverso do quadrado, cai nessa expressão. Então, essa também, certamente, era uma expressão que vocês já tinham visto de alguma forma, ou, no mínimo, estão percebendo a analogia completa, já que a lei é do inverso do quadrado, é só fazer a troca correta das constantes lá que aparecem, 1 sobre 4πε0, g e tudo mais. Bom, então, temos o potencial de uma distribuição qualquer e temos o campo de uma distribuição qualquer. Claro que a gente pode passar para o contínuo, daqui a pouco a gente faz isso, mas antes a gente vai falar da chamada lei de Gauss, da gravitação. Talvez vocês nunca tivessem ouvido falar da lei de Gauss da gravitação, mas agora deve estar parecendo completamente natural para vocês. Puxa, Física 3, logo depois que vocês fizeram campo, definiram um campo, aí viram um campo de uma carga pontiforme, e a sequência natural foi calcular fluxo desse campo, e depois, lembrando que não só o fluxo é importante, mas a densidade volular de fluxo é uma coisa mais importante ainda, e tem a ver com o que a gente chama de divergência. Eu também gravei uma aula que eu passei para vocês lá para um outro curso. Então, assim como em Física 3, aparentemente foi natural falar da lei de Gauss, seja na forma integral ou diferencial, aqui também, já que é tudo análogo, é inverso do quadrado, então certamente vai ter uma lei de Gauss aqui também. E a ideia é calcular o fluxo a partir, pega aqui já tem a soma, né? Mas a gente pode pegar para cada massinha MJ, deixa eu ver se tem um desenho aqui, ó. Então, tem um desenho. É como se a gente estivesse fazendo para uma massinha só, e depois vale o princípio da superposição. Então, é aquela brincadeira, né? Você tem uma massa MJ, você tem o Ψj chapéu, que é o vetorzinho radial que sai, né, aponta na reta que passa por MJ perdão, e pelo ponto de observação. Tá certo? O campo gravitacional criado por essa massa MJ, ele é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância, que é o módulo desse vetor xj. Tá certo? Agora, imagine aqui um elemento infinitesimal de uma superfície que depois... Imagine que vocês tenham aqui uma superfície fechada e vocês querem calcular o fluxo do campo gravitacional dessa massinha MJ. Exatamente do mesmo jeito que vocês calcularam o fluxo do campo eletrostático de uma carga pontiforme. Estou fazendo a mesma coisa, só que em vez de carga pontiforme, é massa pontiforme. Em vez de campo eletrostático, é campo gravitacional. E por aí vai. Tá? Lá o campo pode ser para fora ou para dentro, né? Aqui o campo é sempre no sentido para dentro, né? Porque a força gravitacional é atrativa, tá certo? Pois bem, então imaginem um elemento genérico de área, ele está orientado aqui com esse n chapéu, é o vetorzinho unitário da normal, e para calcular fluxo eu tenho que fazer o produto escalar. Está aqui, ó. Era esse produto escalar que estava sendo feito aqui, ó. Eu estou pegando o Ψj chapéu, produto escalar com NdA, que é o elemento de área, tá certo? E, na verdade, tinha esse inverso do quadrado, então
no fundo, eu estou calculando, a menos ali da constante Gzão e o sinalzinho de menos, na hora de fazer a conta para calcular esse fluxo, eu preciso dessa conta que está aqui. Acaba tendo praticamente o campo, exceto as constantes, tá? Que é o J chapéu sobre o J quadrado, escalar em NDA. Esse XJ, quem quiser deixar mais explícito, é o R menos RJ, e aqui é o módulo dele ao quadrado. Mas esse cara, gente, esse desenho é perfeito, porque esse cara daqui, ele vai dar exatamente o ângulo sólido, subentendido por essa superfície aqui. Por quê? O que era ângulo sólido? Quando eu faço esse produto escalar do XJ chapéu com N, aparece esse cosseno, o cosseno do ângulo entre eles. Isso faz com que, é como se eu pegasse essa área e projetasse na área da calotinha esférica com esse mesmo raio. E área de calota esférica dividida por raio ao quadrado é o chamado ângulo sólido. Assim como o ângulo no plano não é pegar o ΔL e dividir pelo raio, isso não dá a medida desse ângulo em radianos. Então, isso aqui é uma extensão para o ângulo no espaço. Tá? Porque assim como ΔL sobre R, lá no caso do plano, é uma constante, vocês podem... Continuem mais essas duas semirretas e tracem vários arcos de círculo. A razão entre os ΔL sobre os raios, essa razão é a constante. Isso é uma propriedade geométrica. Isso é que te leva a definir ângulo. Tá? Uma outra propriedade é que a área de uma calotinha, pega uma superfície esférica e traça um cone no espaço, e aí traça em várias superfícies esféricas. A área das calotas dentro daqueles cones, dividido pelo raio ao quadrado, essa razão é sempre a mesma. E isso vai ganhar o nome de ângulo sólido, que é escrito como esse dômega. Esse dômega aqui seria o dômega J, tá? Tá faltando um Jzinho aqui. Pois bem, então, a integral que a gente tem que fazer para calcular o fluxo do campo gravitacional, basicamente eu tenho que saber calcular essa integral que está aqui, integrar esse cara, integrar o ângulo sólido. E aí é aquela história, se quando eu integrar na superfície fechada aqui, eu estou querendo calcular numa superfície fechada, essa massinha estiver dentro da superfície, esse valor dá 4π. Vocês já fizeram essa conta lá em Física 3. Tá? E ela não é difícil de fazer, porque é só você perceber que isso que está aqui é a projeção dessa calotinha aqui. É claro que essa superfície, por ser genérica, você, quando fizer essa conta, vai ter integrais com diferentes distâncias e diferentes elementos de área, mas você vai perceber que sempre esse produto escalar projeta na calotinha. E aí você pode traçar uma superfície esférica grandona que contém toda a sua superfície através da qual você quer calcular o fluxo, e você vai ter vai poder usar essa propriedade de que ΔA sobre o raio ao quadrado é uma constante. E aí você acaba levando a conta por uma conta numa superfície esférica só. E aí é bem trivial, porque o raio está constante, a área de uma superfície esférica é 4πr2, dividido pelo R2 dá 4π. Então, essa conta é uma conta que vocês já fizeram lá em Física 3, e dá isso que está aqui. Ó. Você vai ter lá o ângulo sólido, tá? Cuidado que aqui já é integral para todo mundo. O ângulo sólido, ele dá 4π se você estiver lá dentro, e dá 0 se você estiver lá fora. Não sei se vale a pena eu tentar fazer um desenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou tentar fazer um desenho aqui esclarecedor, tá bem? Então, o que eu estou falando é o seguinte. Você tem aqui uma massinha e aqui você tem uma superfície qualquer. E aí o que você faz é pegar uma superfície auxiliar
Tá? Você pega uma superfície auxiliar e aí o que você está querendo fazer é o seguinte, você tinha aqui, ó, vou até fazer em outra cor. Você tinha aqui um pequeno conezinho e aqui você tem, deixa eu fazer a mesma coisa para um outro ponto aqui. E aí o que eu estou falando é o seguinte, você tinha uma conta para fazer aqui, ó, você tinha uma superfície, um elemento de superfície aqui, uma normal para cá e o R chapéu para cá, né? E aí quando você faz esse produto escalar aqui, aparece o cosseno desse cara e esse multiplicar esse dA que está aqui, esse dA que está aqui, né? Que é esse dA vermelhinho aqui, pelo cosseno do ângulo entre esses dois vetores unitários, acaba te levando para uma areazinha de uma calotinha esférica, que eu vou chamar de um dA1 minúsculo. Tá? E esse raiozinho aqui é R1. Então, esse cara daqui é R1, tá bem? Beleza. Então, aqui você tem um... Estou chamando de R1 aqui, aqui seria esse Xi1. Tá? Aí o que acontece é o seguinte, tem uma propriedade geométrica que diz que o dA1 sobre R1 ao quadrado é o mesmo que se você pegar esse dA2 aqui, que está dentro do mesmo cone, e dividir pelo R2, ou pelo Rzão. Tá? Esse cara daqui vamos chamar de Rzão. Esse cara daqui, dessa esfera auxiliar, eu vou chamar de raio Rzão. Tá certo? Então, tem uma propriedade geométrica que diz o seguinte, que se eu pegar esse dA2, o dA2 é esse carinha daqui, ó, esse cara é o dA2, e dividir por R ao quadrado. Da mesma maneira que eu tenho lá dL sobre R no ângulo plano, né? Você pode pegar o dL no arco de círculo que você quiser. E por que isso auxilia a gente? Pelo seguinte, venham para cá. Ó. Vocês vêm aqui e tem um outro elemento aqui para calcular esse carinha. Está aqui uma outra areazinha, tem um outro vetorzinho normal aqui, apontando para outro lugar, tem um outro vetorzinho normal aqui, que é o R chapéu, apontando para outro lugar, só que aí tem o cosseno do ângulo entre esses dois carinhas, que vai pegar essa área em vermelho e vai projetar numa área verde aqui, de uma calota esférica. E essa distância daqui, o desenho ficou meio pequenininho, essa distância daqui, vamos chamar de um R3. Então, esse carinha daqui, vamos chamar de um R3. E essa areazinha em verde é um dA3. E aí, quando vocês estiverem calculando o fluxo através dela, vai acabar aparecendo um carinha que é o dA3, que o fluxo é através da superfície que eu tinha desenhado em vermelha, mas como aparece o produto escalar, acaba projetando e ficando escrito em termos de áreas de calotas esféricas. Tudo que está em verde são áreas de calotas esféricas, mas vai aparecer dividido pelo inverso do quadrado desse raio daqui. Mas, pela propriedade geométrica, se você se mantiver... a minha anotação não está boa aqui não, gente. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou modificar aqui essa anotação. Eu vou fazer assim, eu vou escrever um A1 maiúsculo, tá bem? Então, ó, o A1 minúsculo é o que está no R1. O A maiúsculo é o que está lá na esfera, na superfície esférica de raio Rzão auxiliar, tá bem? Então, perdão, isso aqui é um... Desculpa aí, gente, pela anotação, não fui feliz, eu achei que eu não fosse dar outro exemplo ali. Então, aqui seria o dA1. Aqui tem, eu chamaria esse cara de um A2, tá? Então, eu tenho isso daqui, ó. Esse camarada daqui é o dA2, e esse camarada daqui é
lá na esfera grandona é o dA maiúsculo. Então, o dA minúsculo 2 sobre o R2 ao quadrado é igual ao dA maiúsculo 2 sobre o R2. Tá certo? Então, vocês já perceberam o que vai acontecer. Calcular o fluxo através dessa superfície S complicada, essa superfície S é complicada. Por quê? Porque ela varia, a normal dela varia, os raiozinhos variam. Então, aparentemente, calcular um fluxo do campo gravitacional de uma massinha que se encontra aqui no centro, tá? Através dessa superfície S, pode parecer bem complicado. Mas aí, quando a gente pega e calcula o produto escalar, porque o fluxo tem um produto escalar, a gente percebe que pegar esse elemento de área que está inclinado e multiplicar pelo cosseno do ângulo entre o R chapéu lá e o N chapéu, isso projeta na área de uma calota. E aí fica a área dessa calota sobre esse raio ao quadrado. E aí a gente usa essa propriedade, que se você prolonga esse cone e traça uma esfera, uma superfície esférica centrada na mesma massinha, de modo a conter toda a superfície S, você pode sempre pegar esses caras daqui, que tem lá os R's que vão variar de elemento para elemento, e jogar para um cara que tem sempre o mesmo R. Olha só, esse cara daqui, que tem R's que vão variando, né, para pontos diferentes da superfície, você consegue sempre fazer aparecer o mesmo Rzão. E aí fazer a integral nessa superfície, depois de fazer essas projeções, é equivalente a fazer uma integral desses dA maiúsculos sobre o Rzão. O Rzão ao quadrado. Ele sai fora e fica a área dessa esfera auxiliar, dessa superfície esférica auxiliar de raio Rzão, cuja a área é 4π R2. Cancela o R2 com R2 e fica 4π. Ou seja, a integral do ângulo sólido através aqui de quando o ponto em consideração está dentro da superfície, dá 4π. Quando está fora da superfície, então você tem um ponto aqui, ó. Agora você tem um pontinho aqui, e aí quando está fora da superfície, o que acontece é o seguinte, vocês também já viram isso, você vai ter que fazer uma integral, por exemplo, que vai ter fluxo através desse carinha, vai ter fluxo através desse carinha. Então tem lá os vetorizinhos. Tem o vetor normal, tem o vetor na direção radial dessa massinha que está aqui. E aqui a mesma coisa, você vai ter um vetor normal e um vetor para cá também. Desculpe, o desenho tá? E vocês vão perceber... Não, desculpe, eu fiz besteira aqui. Tá? Bom, eu tô... Aqui eu fiz... Pô, vou ter que apagar tudo aqui. Desculpa, gente. Aqui eu tenho esse cara. E aqui eu tenho esse cara daqui, ó. O radialzinho é sempre para cá, tá? Não, o que seria o CJ chapéu, aqui seria a massa MJ. Ele sempre aponta para fora e tem aquele menos lá na frente do campo, porque o campo é atrativo, aquele papo todo. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que vocês concordam que em módulo o ângulo sólido subentendido por essa superfície que está mais distante, essa superfície que está mais distante aqui, e essa superfície que está aqui, o ângulo sólido em módulo é o mesmo. Só que aqui o ângulo é agudo e aqui o ângulo é obtuso, né? Então, num deles vai ter um sinal, no outro vai ter outro sinal. E as contribuições para o fluxo
através dessa superfície e dessa superfície se cancelam. E vocês vão poder sempre fatiar a superfície dessa forma. Sempre vai ter um carinha que vai cancelar com o outro. Por isso é que aqui esse cara, o fluxo através desse elemento e através desse elemento aqui, eles se cancelam. Então o fluxo dá zero. Ou seja, integral do ângulo sólido, quando a origem está dentro da superfície, eu desenhei aqui uma superfície esférica, porque foi simples desenhar, tá? Mas vale para qualquer superfície, tá bem? Então, quando o ponto está dentro, dá 4π. Quando o ponto está fora, dá zero. Ok? Quem já tinha visto esse tipo de raciocínio, acho que não teve problema. Quem não tinha visto, depois olha novamente, tenta refazer. Pode ter parecido complicado, porque eu me enrolei nos desenhos, na notação. Mas a ideia é simplesmente traçar uma superfície esférica que contenha a sua superfície complicada e, na hora de fazer o fluxo, perceber que esse cosseno daqui está pegando a superfície vezes esse cosseno, acaba dando a área da calotinha esférica. E essa área sobre r², ela é a mesma que a área lá na calota esférica grandona sobre o raio ao quadrado da esfera dessa superfície auxiliar. E esse cara constante pula fora. Então, essa é a maneira mais simples de calcular isso que está aí. Gente, alguma dúvida? Porque enquanto eu bebo água, daqui a pouco eu vou apagar isso para a gente seguir, tá bem? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunta. Bom, então, gente, eu vou limpar isso que está aqui e vou dar prosseguimento aqui. Então, como era esperado, existe uma lei de Gauss. Tá? E a lei de Gauss está aqui, ó, na forma integral, assim como lá na eletrostática a gente tinha fluxo do campo eletrostático, era carga interna através de uma superfície fechada, era a carga interna àquela superfície, a carga contida na superfície, dividido por ε0, aqui o fluxo do campo gravitacional ele é dado por uma constante que é menos 4πgzão, massa, esse mr, esse r aqui é de região. É a massa dentro da região cuja borda é dρr. Então, essa aqui é a famosa lei de Gauss da gravitação. Ok? Enfim, aqui eu vou passar muito rapidamente. Professor? Oi, fala. Há uma dúvida. Eu não sei se é uma questão de costume, já que veio a noção da lei de Gauss lá da Física 3, mas eu não consegui ver muito sentido físico, não consegui visualizar muito bem o que significa essa noção de fluxo gravitacional. Bom, e o que é para você o fluxo de um campo elétrico? Também é uma coisa difícil de visualizar, não é? Sim, bastante. Mas, pelo menos na Física 3, fica mais intuitivo para mim, porque a gente já começa estudando o movimento das cargas. Então, não sei se faz muito sentido o meu argumento. Mas fica um pouco abstrata essa noção do fluxo gravitacional para mim. Mas o fluxo de um campo vetorial, que não seja um campo de velocidade, por exemplo, é muito abstrato mesmo. O fluxo do campo elétrico, do magnético, é uma coisa muito abstrata, tá? Mas é uma coisa que é conveniente você definir, porque a natureza ela escreve as leis dela muitas vezes em termos de fluxos e circulações. Então, a ideia de fluxo, quando eu falo de fluxo, a primeira coisa que eu falo quem nunca brincou com uma mangueira e regar planta, e ali você tem uma noção intuitiva da vazão, que é o volume, por unidade de tempo que cruza ali uma seção reta e tudo mais, e aí você começa a perceber, você quer falar da quantidade de massa que se conserva ou não dentro de uma superfície, pensando num fluido. E aí você vai ver que ali sim é totalmente natural aparecer o fluxo, uma quantidade que você vai chamar de fluxo, que tem a ver com o produto escalar do tal vetor, no caso lá vai aparecer o vetor densidade, o vetor velocidade, perdão,
escalar com a normal. Então, vai ser natural, nesse exemplo de fluidos, você, quando quiser calcular a taxa de variação temporal da massa dentro de uma região, isso é igual a menos o que você chama de fluxo que sai pela borda. E esse fluxo, naturalmente, você fazendo a conta de quanto sai, é a integral de ρ, V, escalar N, chapéu dA, onde ρ é a densidade volumar, V é o campo de velocidades, escalar N, chapéu dA. O N chapéu é o N normal que orienta cada elemento de área. Então, lá é totalmente natural falar de fluxo como tendo a ver com esse produto escalar. E aí você começa a ter a noção de que fluxo tem a ver com projeção do campo na direção normal à superfície. Aí você vai começar a falar de fluxo de campos que são abstratos. O campo elétrico é uma coisa abstrata, o campo magnético é uma coisa abstrata, o campo gravitacional também são coisas abstratas. E aí a noção de fluxo, mas o campo gravitacional é tão abstrato quanto o campo elétrico. Eu não vejo nada menos abstrato no campo elétrico. Se você falasse, não, o campo de velocidades, eu olho ali para um rio, eu consigo visualizar as velocidadezinhas das partículas, dos vórtices e tudo mais. Olhar para o espaço e tem um bando de cargas e você tentar visualizar uma seta no espaço que seria um vetor que daria direção e sentido e intensidade da força que vai agir sobre uma carga quando eu colocar ali, é muito abstrato. Então, eu não acho menos abstrato o campo elétrico, mas a ideia de fluxo, que é bastante intuitiva quando você está falando de fluidos, por exemplo, você pega essa noção, define, e depois você vai usar essa definição para campos mais abstratos, e aí realmente é uma coisa abstrata, mas é ver quanto que tem de projeção na normal, e esses fluxos vão ser quantidades importantes. E você já viu que lá teve a lei de Gauss, e que foi uma coisa super importante. Então, aqui é tudo totalmente análogo, vai ter uma lei de Gauss também. Mas eu não acho aqui mais abstrato do que com o campo elétrico, porque são quantidades tão abstratas quanto. Mas não tem jeito, você, a partir de algumas coisas, como eu falei, de fluidos, você define de uma forma bem natural e intuitiva o que é fluxo. E depois você começa a perceber que trabalhar com fluxo tem coisas muito interessantes. Por exemplo, a ideia da lei de Gauss, né, que o fluxo lá do campo eletrostático tem a ver com proporcional à carga que está dentro. Aí você começa a ver que as leis de Maxwell acabam sendo leis que relacionam fluxos e circulações desses campos bastante abstratos, elétrico e magnético. E aí passa a ser um tanto natural aqui, já que você percebeu que no eletromagnetismo é interessante escrever fluxos e lei de Gauss, a gente está repetindo a mesma coisa aqui. Não sei se eu ajudei muito. Como eu disse, eu acho que é realmente essa questão do costume, e como você citou, né, as leis de Maxwell depois, eu acho que não ficou tão, não vou dizer natural, porque realmente não é muito natural da gente achar isso intuitivo, né? Mas acho que no eletromagnetismo soa mais fácil para a gente, exatamente porque a gente já tem umas leis de Maxwell relacionando fluxos com outras quantidades, né? Não sei se eu me fiz claro. É porque você começa a lidar com esses fluxos, mas é super abstrato. Você fala assim, o fluxo do campo de velocidade da água, no escoamento e tal. Agora você fala, vamos analisar o fluxo do campo elétrico. Caramba, o que é fluxo de campo elétrico? Tudo bem, é integral de E escalar N dA. E o que significa esse cara? Entendeu? Um troço super esquisito. Será que vai ser importante? Aí você começa a perceber que ele é importante. Mas a definição é natural numa coisa tipo um escoamento. Depois você fala, então agora eu vou definir fluxo para qualquer campo vetorial. Seja ele um campo abstrato, seja um campo mais concreto. E o campo elétrico é super abstrato. O campo magnético mais abstrato ainda, entendeu? Só que você começa a trabalhar com ele e depois começa a usar tanto a lei de Gauss que fluxo para você do campo elétrico é uma coisa natural, mas ele é uma definição que é conveniente porque as leis acabam sendo escritas em termos de fluxos. Mas, dada a definição, você pode calcular o fluxo de qualquer campo vetorial. Agora, como eletrostática, lei do inverso, gravitação, lei do inverso, puxa, caramba, a gente chegou na lei de Gauss
a gente demonstrou a lei de Gauss, pelo menos na eletrostática, cuidado com isso, porque essa demonstração só vale na eletrostática, né? A partir da lei de Coulomb, você chega, fazendo essa continha que eu fiz agora, você chega na lei de Gauss, entendeu? Então, é totalmente natural, a gente não precisava nem ter feito essa conta, eu fiz porque talvez alguns de vocês não tenham visto com esse grau de detalhe. Mas a gente já podia direto escrever, cara, se é inverso do quadrado, e foi isso que fez chegar na lei de Gauss, a gente já podia direto escrever a nossa lei de Gauss aqui. E aí, claro, assim como lá tinha a equação de Laplace, de Poisson, aqui também vai acabar tendo esse tipo de coisa, entendeu? Mas já você também vai se familiarizar com esse uso. Mas eu diria que não é mais intuitivo ou menos intuitivo do que o caso elétrico ou magnético. Pelo menos eu não acho, não vejo razão para isso. Agora, de tanto usar, você já... fluxo do campo elétrico? Legal. Mas, cara, o que é fluxo de um campo vetorial, que é uma coisa que eu não visualizo direito como o campo das velocidades de um rio quando eu vou mergulhar naquele rio, entendeu? Então, é tão abstrato quanto. Mas é uma definição precisa. Fluxo de um campo vetorial é integral do produto escalar do campo vetorial com um N chapéu dA. E aí você integra na sua superfície, aberta, fechada, o que for. A lei de Gauss é para ela fechada. Tá bom? Certo. Bom, obrigado, professor. Eu que agradeço aí a pergunta. Então, distribuições contínuas, vou passar batido, vocês podem ler. Em vez de ter um somatório, vira uma integral. Isso aqui nada mais é do que o análogo lá da lei de Coulomb para o campo eletrostático. Lembram? O que era o campo eletrostático? Era 1 sobre 4πε0, ρ de R', módulo de R menos R' quadrado, R menos R' sobre o seu módulo ao quadrado, integrado em D3R'. Isso aqui é exatamente aquela equação, trocando 1 sobre 4πε0 por menos Gzão, e trocando ρ, densidade volumar de carga, por densidade volumar de massa. E a mesma coisa para o potencial gravitacional. E do mesmo jeito que campo eletrostático era menos grade do potencial eletrostático, aqui vocês podem fazer como exercício, aliás, acho que a gente já fez lá na lista 1, exercícios desse tipo, que se vocês tomarem menos grade aqui, vocês chegam nesse G que está aqui, ok? Bom, e aí aqui está um desenho, né? Quando vocês têm uma distribuição volumar, é só subdividir em elementos infinitesimais e trabalhar como se fossem partículas puntiformes. E a gente pode sair da lei de Gauss na forma integral, lembrando que massa dentro da região R é integral de ρdV, e aí a gente usa o teorema de Gauss para escrever o fluxo através da superfície como integral da divergência daquele campo. E aí a gente vai ficar com integral da divergência, porque eu usei eu usei o teorema de Gauss do lado esquerdo, e aqui do lado direito, onde tinha massa, eu coloquei integral de ρdV. E aí vocês têm duas integrais na mesma região. Como essa região é arbitrária, eu posso, então, igualar os integrandos e vocês têm a famosa lei de Gauss na forma diferencial. Essa equação é análoga ao div de E igual a ρ sobre ε0. Entendeu? Só que, em vez de ρ sobre ε0, aparece essa outra constante que está aqui. Então, essa é a lei de Gauss na forma diferencial, e a lei de Gauss na forma integral era essa daqui, era o fluxo através da superfície fechada, menos 4π, constante da gravitação universal, vezes a massa contida naquela região. E, claro, não sei se é o que está escrito aqui exatamente, como o G era irrotacional, o hot dele era 0, ele pode ser escrito como menos grade de alguém. E, aliás, ele já era escrito como menos grade de alguém, a gente já tinha definido o potencial gravitacional. Então, quando você coloca aqui dentro o menos grade do potencial gravitacional, você fica com div do grade, que é nabla 2, o menos com menos foi embora, você tem a chamada equação de Poisson, que lá na eletrostática era nabla 2 de V, potencial eletrostático, igual a
menos ρ sobre ε0. Mas é totalmente análogo. Aqui é o div do G, que era o div do E, né, igual a ρ sobre ε0, aqui é menos 4πgzão ρ, e aqui é a chamada equação de Poisson. Numa região livre de massas, essa equação vira uma equação homogênea aqui, vira a equação de Laplace. Quando vocês tiverem um sistema de cargas pontiformes, a gente já aprendeu que a densidade volumar está associada com deltas de Dirac aqui, com as massinhas MJ. Ok? Bom, depois tem exemplos que eu não vou dar aqui, vocês podem fazer uma conta explícita, aqui é o exemplo de uma casca, só para ver como é que faz simplesmente por integração direta, é um exemplo importante, que mostra que o campo gravitacional de uma casca esférica com distribuição homogênea de massa, ele é zero dentro e do lado de fora é como se toda a massa estivesse concentrada no centro, ok? Bom, eu vou encerrando essa primeira parte por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.